Olá, meus queridos irmãos, que nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estava fazendo a interpretação do Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quer sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho, pois dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você que me assiste será notificado. Irmão, o Santo Evangelho de Lucas, capítulo 22, está nos dizendo o pacto da traição. Fala também da última Páscoa, que é a Santa Ceia. O maior será como o menor. O aviso que Jesus Cristo dá para Pedro. As duas espadas, Jesus em Getsêmani. Jesus é preso. Pedro nega a Jesus. E Jesus perante o Sinédrio. Então, o que nós devemos receber? Por conta da longa extensão desse capítulo, eu já li. E agora eu vou estar trazendo a interpretação para vocês. Então, nós vemos que primeiro, a festa da Páscoa, nós vemos aqui o primeiro ponto que nos diz que está falando sobre o pacto da traição. Nós vemos que o pacto da traição, os principais os sacerdotes, os escribas, eles estavam procurando alguma maneira de conseguirem matar Jesus. E é nessa hora que Satanás ele entra em Judas Iscariotes. Então nós vemos aqui que fala que os principais os sacerdotes e os escribas eles estavam querendo matar Jesus de uma maneira que ninguém ia se escandalizar. E aí o que acontece? Nesse momento, Satanás ele se aposta do corpo de Judas. Então, quando Satanás ele se aposta do corpo de Judas, quem Judas sai? Judas ele vai até os principais dos sacerdotes e escribas e ele começa a bolar um plano para entregar Jesus. E acontece o que eles fazem? Eles se alegram com as ideias de Judas e oferecem-lhe dinheiro se lhe entregar. Aí depois disso depois que eles rolaram tudo, Judas ele foi até aqueles homens lá e ofereceu entregar Jesus. Aconteceu então que depois disso eles estão procurando uma maneira de matar Jesus no momento em que ninguém percebesse. No momento certo. Como nós temos que receber. Então aqui fala sobre isso. Então eles estão querendo matar Jesus. O Satanás entra em Judas. Judas vai até ele e oferece seus planos. Aqueles homens dão dinheiro para Judas entregar Jesus. Depois disso eles buscam o horário, o tempo certo de matar Jesus. Aí depois nós vemos que tem a última Páscoa, a Santa Ceia. E nós vemos quando chegou o período da última Páscoa, Jesus ele pega dois dos seus discípulos, Pedro e João. E para esses dois Jesus fala, olha, e vocês sabem que está chegando já a Páscoa. Então, e aí eles começam a perguntar, Senhor, onde é que você quer que a gente prepare a Páscoa? Aí Jesus começa a dizer, olha, vocês vão entrar numa cidade. Nessa cidade vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água, uma vasilha de água. E aí ele vai ir até uma casa. Chegando nessa casa, pergunta para ele, onde é que vai ser a Santa Ceia? Onde é que eu e meus discípulos iremos nos acomodar? Então ele vai mostrar para vocês um cômodo mobiliado. E é ali que vocês vão preparar a Santa Ceia então. Vocês vão entrar dentro daquela cidade. Naquela cidade vocês vão encontrar um homem carregando uma vasilha de água. Seguir esse homem. Quando ele chegar na sua casa, pergunta para ele, onde é que eu e os meus discípulos, onde é que nós iríamos celebrar a Páscoa? Então ele vai lhe mostrar um lugar, um cômodo da casa mobiliado. Então é nesse lugar que nós iremos celebrar a Páscoa. É ali que vocês devem preparar tudo. Então eles deveriam ir lá até aquele homem, eles subiriam lá e iam preparar. E aí depois Jesus, quando eles já estavam sentados, ele começa a celebrar a Santa Ceia. Primeiro Jesus ele levanta o cálice e dá graça, ele passa o cálice. Depois ele levanta o pão e dá graça e passa o pão para os outros e diz, esse é o pão, esse é o meu corpo. O corpo representado em forma do Novo Testamento, o corpo que é dado para a salvação de muitos. E aí depois Jesus ele dá o cálice com vinho dentro e diz, olha, em verdade eu vos digo, tomai e beber esse vinho, porque em verdade eu vos digo que vocês não irão tornar a beber ele até que vocês venham estar indo ao céu. Aí Jesus, o motivo de ele estar tão feliz com aquela Santa Ceia é que seria a última Santa Ceia dele com seus discípulos. Mas lá no céu teria uma outra Santa Ceia. A última Santa Ceia aqui na terra, porque lá no céu,
quando eles morressem e ressuscitassem, como já aconteceu, eles iriam celebrar outra Santa Ceia com Jesus. E aí Jesus ele continua. Então ele dá aqui o cálice para eles e ele fala isso. Esse cálice aqui representa o meu sangue. Então ele passou o cálice para eles, o cálice com vinho dentro. E ele fala, né, que eles só tomariam de novo daquele cálice com aquele vinho lá no céu. E porque ele fala que só lá eles iriam celebrar a Santa Ceia novamente. E aí Jesus ele continua ainda. Em verdade eu digo que um de vocês que estão aqui comigo vai me trair. Aquele que mete a mão e come no prato comigo, ele vai me trair. É verdade que eu tenho que morrer e ressuscitar, como de mim está escrito. Mas ai daquele que me trair, ai do homem que me trair, ai daquele que vai me trair. Melhor seria para ele que não tivesse nascido. Então Jesus fala, era melhor para aquela pessoa que vai me trair que ela nem tivesse nascido. E aí nós vemos aqui então fala sobre isso, a última Páscoa, a Santa Ceia, e depois fala o maior será como o menor. Por que Jesus ele diz isso? Porque ele estava tendo uma discussão sobre quem seria o maior. Então Jesus ele pega como exemplo, olha, entre os gentios, o maior é aquele que governa, ele é dito como bem-aventurado, bendito. Mas entre vocês seja diferente, aquele que serve vai ser como o governador, e aquele que é o último vai ser como o primeiro. E Jesus ainda faz uma pergunta para eles, olha, quem é maior para vocês, aquele que serve ou aquele que é servido? Aí Jesus ele fala, é aquele que serve. Em verdade, hoje o Filho do Homem, ele não veio para servir, quer dizer, ele não veio para ser servido, mas sim para servir. E ainda assim, depois Jesus ainda fala, e eis que vocês estavam comigo nas minhas aflições, nas minhas tribulações e tentações, vocês estavam comigo. Em verdade, vos digo que vocês terão um lugar no céu e se assentarão no trono, e vocês irão assentar nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E eu vos dou o reino do céu, assim como meu Pai me deu. Eu também vou dar para vocês. Aí ainda nós vemos que depois disso, estamos dizendo do aviso que Jesus ele disse a Pedro. Aí Jesus fala, Simão, Simão, eis que Satanás ele pediu permissão para cirandar você, ou seja, para provar você, para testar você. Da mesma maneira que esse ciranda o trigo. Da mesma maneira como ciranda o trigo. Ele também pediu para permissão dessa mesma maneira para cirandar você. Mas não se preocupe, porque eu já orei para que você não desfalecesse na fé. E quando você se converter e ficar firme, deixai os seus irmãos firmes também. Mas aí Pedro fala, Senhor, mas eu já estou pronto até para morrer com você. E Jesus fala para ele, Simão, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Tu não irá me aceitar. Aí depois nós vemos que, aí ele fala aí, antes que o galo cante 3 vezes, negarás que me conheces. Aí vemos que fala depois das 2 espadas. Jesus ele fala, olha, lembra quando eu pedi para vocês, na sua missão, não levar com vocês nem sandália, nem bolsa, nem cajado? Agora quem tiver bolsa, cajado e sandália que leve. E quem não tiver espada, que venha no seu vestido e compre uma espada. Porque é necessário que aconteça com o Filho do Homem, do que dele está dito. É necessário que aconteça comigo, segundo o que a Escritura diz. Então, vocês vão ter que vender o vestido de vocês, e vocês não tiverem uma espada, para que aconteça e se cumpra o que foi dito ao meu respeito, que esses são os malfeitores foi contado. Como nós podemos ver. E aí eles apresentaram 2 espadas a Jesus, e Jesus falou, isso basta. Aí depois nós vemos que Jesus ele vai com seus discípulos no Monte das Oliveiras, que fala sobre a parte do Getsemane, Jesus em Getsemane. Então ele vai com seus discípulos ao Monte das Oliveiras. E aí ele fala para os seus discípulos, ficai aqui e orai para que vocês não entrem em tentação. O espaço de uma pedra, Jesus num espaço muito grande, um espaço não tão grande, ele se afasta deles. E quando ele se afasta deles, ele começa a orar. Aí como ele estava muito angustiado, uma angústia tão grande, tinha se apossado do coração de Jesus, aconteceu que um anjo do céu, ele veio para consolar Jesus. E ele estava tão angustiado que o seu suor se tornou como gota de sangue. Ele estava suando, o seu suor virou gota de sangue e era espalhado pelo chão. E era caído no chão e corriam até o chão. Caía do seu rosto e corria até o chão, ou seja,
vinha do rosto e caía no chão, corriam até o chão. E aí depois Jesus ele se levanta da oração, na verdade. E quando ele pede, mas primeiro antes de levantar da oração, que eu já me esquecendo, ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois Jesus ele falou essa palavra, foi que o suor com o sangue começou a cair dele. Aí ele vai até os seus discípulos, e eles estavam dormindo de tão triste que eles estavam. Aí ele falou: por que estáis dormindo? Levanta vocês e orem para que vocês não entrem em tentação, para que não entreis em tentação. Então Jesus acorda eles quando eles estavam dormindo de tristeza e fala para eles orarem para não cair em tentação. Aí depois, na mesma maneira, quando Jesus ele falou essa palavra, aconteceu que já veio uma grande multidão vindo até ele. Ou seja, vieram 12, lá estava Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, e uma grande multidão carregada de armas e armamento veio até Jesus. E aí Judas ele já chegou e deu um beijo em Jesus. E Jesus falou: é com beijo que você me trai? Que você trai o Filho do Homem? E aí Pedro, como ele estava ali do lado de Jesus, ele estava com tanta raiva. Ele pegou a espada e uma das pessoas que estavam tentando prender Jesus, ele cortou a sua orelha fora. Pedro cortou a sua orelha fora. Aí Jesus ele pegou a orelha, colocou de volta e falou: basta, deixai-o. Foi isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, basta, pare com isso, deixa ele. Aí Jesus foi lá e colocou de novo a sua orelha no lugar. Aí depois que Jesus ele diz isso, o que nós podemos perceber que acontece? Ele se vira para aquela multidão e começa a dizer: por que vocês estão me tratando como bandido? Vocês não lembram que eu estive com vocês no templo ensinando? Mas em verdade vos digo que é necessário que isso aconteça, para que isso aconteça tudo do que está escrito a respeito do Filho do Homem. Então é isso que Jesus ele diz. Ele fala então: nossa, vocês estão me tratando como um transgressor, como um bandido, sendo que eu estive com vocês ensinando vocês no templo. E quando eu estava ensinando vocês no templo, vocês não vieram contra mim, mas agora vocês estão vindo me trair. Mas isso acontece apenas para que esteja se cumprindo o que está escrito ao meu respeito. Como nós podemos perceber. Nós podemos perceber aqui. E depois nos mostra a parte em que Pedro nega Jesus. E aconteceu então que Pedro ele estava vendo Jesus, ele é levado até um lugar e ele começa a ser chicoteado pelos soldados romanos. Aí Pedro estava numa fogueira ali para se aquecer porque estava frio. E ele estava percebendo aquele cenário acontecendo com Jesus. E aí chegou uma mulher e começou a perguntar para Pedro: você não era um dos que estava com Jesus? Você não é um deles? Ela falou: Senhor, mulher, eu não conheço. Depois chegou o homem fazendo assim: você não era um deles? Você não estava com eles? Homem, eu não o conheço. E aí chegou outro e falou: ué, mas você não estava com ele? Ele falou: não, eu não conheço. Mas ele falou: mas é claro que você estava com ele, pois é Galileu. Você estava com ele então? Aí ele fala: não, eu não conheço. Mas você é Galileu? Aí ele fala: não, eu não conheço ele. E aí aconteceu então que Jesus, ele olhou firmemente para Pedro. Jesus, ele vira o olho e olha firmemente. Aí ele se lembrou: em verdade te digo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, tu negarás o meu nome. Então ele saiu dali e começou a chorar amargamente. Aí depois nós vemos que ele vai até perante o Sinédrio, porque começam a zombar Jesus e escarnecer dele e batiam nele. Aí depois eles começaram a colocar uma faixa no olho de Jesus, batiam nele e falaram: profetiza, quem é que te bateu? Quem é que feriu você? E outros ainda diziam muitas coisas blasfemando dele, como nós podemos perceber. Aí nós vemos que os principais dos sacerdotes e os escribas conduziram Jesus ao concílio. E aí eles perguntaram: és tu Cristo? Aí Jesus fala: se eu falar que sou Cristo, vocês não vão acreditar em mim. Se vos disser, não crereis, como nós podemos perceber. E também se vos perguntar, não me respondereis e nem mesmo me irão me soltar. Se eu vos fazer uma pergunta, vocês não vão me soltar e nem vão me responder ela. E ele fala: mas desde agora você irá ver o Filho do Homem assentado à destra de Deus, com seus anjos com poder e grande glória. E aí eles começaram a falar, como nós podemos perceber. E disseram: logo és tu, Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então fala: então você ouviu de Deus, vocês que estão dizendo.
E aí eles começam a falar, olha, ele blasfemou, agora a gente não precisa de mais nenhuma coisa para acusar ele. Já temos o suficiente, que é a sua blasfêmia. Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Foi isso que aconteceu. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. E se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. E que o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Que assim seja. Amém.